O meu objetivo nessa noite com essa mensagem vai ser enfatizar a liberdade que nós temos em Cristo agora para servir a Deus, para cultuar a Deus, enfatizar a graça que nos foi dada. Também gostaria de alguma maneira, ajudar algum irmão que ainda está preso, talvez, ou influenciado por ideias estranhas que às vezes entram no meio evangélico a respeito do valor e da espiritualidade de coisas que pertenciam à antiga aliança. Enfim, é uma mensagem para que nós fiquemos firmes na graça que nos foi trazida na pessoa de Jesus. A sua salvação é completa, é perfeita, nele nós estamos aperfeiçoados e nós o servimos em espírito e em verdade. E, infelizmente, em algumas igrejas evangélicas, muita coisa da antiga aliança, do sistema antigo, da antiga religião que Deus revelou aos nossos antepassados espirituais, que foram judeus, algumas dessas coisas se infiltram nas igrejas hoje com aparência de piedade ou de ortodoxia ou de nos levarem mais próximos a Deus, mas com certeza não é isso o que o Novo Testamento nos ensina. Então, meu alvo nessa noite é, mais uma vez, trabalhar esse assunto sobre o qual, aqui e acolá, na série aos Hebreus, nós temos tratado. Ouçamos a leitura, então, Hebreus 9, de 1 em diante. Ora, a primeira aliança tinha também preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Vamos orar pedindo que o nosso Deus nos ajude e que Ele fale ao nosso coração através dessa porção da sua palavra. Nosso Deus, te damos graças pela pessoa que escreveu a carta aos Hebreus. Nós não temos certeza quem foi, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor usou essa pessoa para nos explicar a mudança da aliança, o cumprimento de todas aquelas regras e normas, e também para nos encorajar a ficarmos firmes na revelação que nos foi trazida mediante Jesus Cristo. E se há no nosso coração ainda algum ranço legalista da antiga aliança, ou de salvação por obras, algum misticismo ou superstição, mesmo a respeito das tuas coisas, por favor, purifica o nosso coração, para que possamos te adorar em espírito e em verdade, em plena liberdade, como o Senhor deseja. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, como nós temos dito repetidas vezes, foi escrita com o objetivo de encorajar judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo a permanecer em Jesus Cristo. Eles estavam sendo pressionados por vizinhos, talvez autoridades judaicas, parentes, quem sabe até a esposa ou o marido, a abandonar a fé em Jesus como o Messias de Israel e voltar para o judaísmo, voltar para as práticas judaicas.
Não foram poucas as perseguições que os judeus fizeram contra cristãos. O livro de Atos registra muitas dessas perseguições. E a pressão era muito forte para que os convertidos a Cristo, vindos do judaísmo, voltassem atrás para a sua antiga religião. O autor da carta aos Hebreus escreveu essa carta para os judeus cristãos espalhados no mundo conhecido de então, debaixo do Império Romano, com o objetivo de encorajá-los a permanecer firmes, apesar das perseguições, adverti-los de que voltar atrás seria abrir mão daquela verdade, da luz, da graça que lhes havia sido revelada, e que isso significaria, de fato, voltar para um estágio anterior da obra de Deus, da revelação de Deus. Enfim, seria um retrocesso com danos, inclusive, à própria alma e com impacto, inclusive, no seu futuro na eternidade. Então, esse é o objetivo dessa carta. É uma carta pastoral, muito doutrinária, e exatamente porque foi dirigida a judeus é que ela trata de muita coisa do Antigo Testamento. Quem lê a carta aos Hebreus está com a impressão que está lendo Levítico, né? Ou Êxodo, ou Número, tal a quantidade de vezes que ele está falando de sacerdote, de sacrifício, de lei, de tabernáculo. Mas é que ele estava escrevendo para pessoas que tinham sido da religião judaica e que conheciam muito bem todas estas coisas. E ele quer mostrar a superioridade de Cristo, do Evangelho, com relação à religião do Antigo Testamento. E ele faz isso de diversas maneiras. Ele mostra como Jesus é superior a Moisés, como Jesus é superior ao sumo sacerdote, como o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício dos animais. Ele compara o ministério de Cristo no tabernáculo celestial com o ministério dos sacerdotes no tabernáculo terreno. Ele fala da nova aliança em Cristo Jesus, que é superior à antiga aliança com Israel, e a uma certa altura ele tem que tratar da questão do tabernáculo, porque tanto a religião do Antigo Testamento quanto a do Novo, elas têm um tabernáculo. O tabernáculo da religião do Novo Testamento, que é o cristianismo, é o santuário celeste onde Deus habita, onde Cristo está sentado à sua direita e intercede por nós. Mas o santuário do Antigo Testamento era um santuário terreno, feito por homens, de objetos perecíveis, e era um modelo, uma réplica daquilo que Deus mostrou a Moisés no Monte Sinai, réplica desse santuário celeste. Portanto, era alguma coisa passageira, provisória, temporária, e havia agora chegado o momento de abandonar aquelas coisas e abraçar a realidade. Aquelas coisas eram figuras, eram tipos, eram exemplos de Cristo e do que ele fez. E uma vez que Cristo chegou e realizou a obra completa de salvação prefigurada naquelas coisas, nós temos que deixar essas coisas para trás e agora ir em frente seguindo o autor e consumador da nossa fé. Essa era a dificuldade que aqueles judeus convertidos ao cristianismo estavam enfrentando, de largar aquelas coisas, de abandoná-las, especialmente por conta da pressão que eles haviam ou estavam passando. Aqui no capítulo 9, o que nós temos é uma comparação entre os dois tabernáculos e os sacrifícios que eram oferecidos nele. Aí no capítulo 9, de 1 a 10, que nós lemos, primeiro o nosso autor fala do santuário terrestre, onde eram feitos os sacrifícios e onde os sacerdotes ministravam debaixo da antiga aliança. E a partir do verso 11 até o verso 22, ele vai agora comparar com o ministério de Jesus, que entrou no santuário celestial para ali apresentar-se a Deus, tendo realizado um sacrifício de uma vez para sempre pelos pecados do seu povo. Esse é o contraste que ele vai fazer. E como é um capítulo muito grande e tem muitos detalhes, nós vamos dividir em duas mensagens. Na de hoje, eu vou falar até o verso 10, a exposição que ele faz de como era na antiga aliança, e, querendo Deus, na próxima vez, falar então do santuário celestial e do sacrifício que Cristo ofereceu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, em que é que consistia, então,
esse culto debaixo da antiga aliança. Ele diz aí no verso 1 que a primeira aliança, que é a antiga aliança, que foi feita mediante Moisés entre Deus e o povo de Israel, ela tinha duas coisas: preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Os preceitos de serviço sagrado foram aquelas normas e leis que Deus deu relativas ao serviço sagrado. O serviço sagrado era o culto, chamado de serviço porque as pessoas vão ali servir a Deus, e sagrado porque, por causa da natureza daquilo que está sendo feito ali. Estamos adorando o Deus Santo, ou estavam adorando o Deus Santo. Portanto, o culto era chamado de serviço sagrado. E tinha preceitos relativos a esse culto, esse serviço sagrado que era prestado a Deus. E esses preceitos tinham a ver com o traje do sacerdote, os tempos em que o culto era oferecido, os detalhes do incenso que era queimado. São muitas regras e você as encontra lá no livro de Êxodo, especialmente a partir do verso 25, no livro de Números, a partir do verso 16, em Deuteronômio tudo isso é repetido. Em Levítico você tem também muitas dessas ordenanças do serviço sagrado. Então, primeira coisa de que era constituída a antiga aliança era das normas relativas ao culto a Deus, que nós encontramos aí, especialmente no Pentateuco. Mas tinha também, ele diz aí no verso 1, um santuário terrestre. O santuário é o nome que se dá a um local de adoração, um lugar separado, específico, em que as pessoas se congregam para ali realizar os preceitos do serviço sagrado. Então, é isso que toda religião tem. Ela tem um santuário e tem as normas do serviço sagrado. E tem as pessoas que ministram esse serviço, que no Antigo Testamento eram os sacerdotes. Eram aqueles que eram filhos ou membros da tribo de Levi, que era uma tribo separada especificamente para cuidar do serviço sagrado que era oferecido a Deus no tabernáculo terrestre, que é chamado aqui de o santuário terrestre. Tendo falado dessas normas já do capítulo 1 até o capítulo 8, o nosso autor aqui no capítulo 9, ele se dedica a falar do santuário, agora, da construção do tabernáculo, que era o lugar onde os judeus tinham que adorar enquanto estavam no deserto, e mais tarde haveria de se transformar no templo de Salomão, construído por ele que era o filho de Davi. E o que ele nos diz aqui é que esse tabernáculo, o santuário terrestre, tinha duas salas. A primeira sala ele chama de santo lugar, e ele descreve a partir dos objetos que estavam ali. Verso 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo aqui era a construção toda, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com a planta do tabernáculo, mas ela é muito simples. Pensa, por exemplo, na planta da nossa igreja aqui, não é? Esse caixão meio quadrado assim, né? Losango, assim. Caixão foi só na forma, viu, gente? Não quer dizer nada com isso. A forma assim, né? Então, imagine que, na verdade, tinha três partes. A parte maior era chamada de átrio, e iria mais ou menos até metade, tá? E ficava... era onde as pessoas entravam. E lá no átrio você tinha uma pia de ouro, às vezes chamada de mar de ouro, com água para o sacerdote fazer purificações, se banhar, se lavar e purificar, aspergir as pessoas. E ao lado tinha um grande altar de ouro, onde eram queimados, onde eram mortos os animais, seu sangue derramado, e onde eles eram queimados também. Então isso até metade aí. Aí tinha uma primeira cortina. Por trás daquela cortina tinha o santo lugar. No santo lugar você tinha um candeeiro de ouro batido, mais ou menos 1 quilo de ouro. Ele tinha 6 com mais uma, 7, 3 de um lado, 3 de outro, e um no meio. Tinha 7 hastes, e ele tinha que ser mantido aceso o tempo todo. Depois, ao lado, tinha um altar pequeno, onde era queimado incenso, era chamado incensário. E o incenso tinha que ser de uma mistura especial. E ao lado, mais para cá, você tinha uma mesa toda de ouro, feita com engravados ou
com detalhes específicos que Deus deu na lei, onde eram colocados diariamente 12 pães, preparados de acordo com a receita, cada pão representando uma das tribos de Israel. Então, esse era o santo lugar. Vamos dizer que ele vinha até aqui. Aí vinha uma segunda cortina que separava o santo lugar do lugar chamado o Santo dos Santos. E lá dentro dos Santos dos Santos tinha a Arca da Aliança, toda de ouro, e dentro estavam as tábuas da lei que Deus tinha dado ao povo de Israel mediante Moisés lá no Monte Sinai. O Antigo Testamento não nos diz, a gente não encontra em lugar nenhum, mas o autor da carta aos Hebreus nos diz que, além das 2 tábuas da lei, o povo de Israel também tinha colocado, com o passar do tempo, uma urna contendo um pouco do maná e aquele bordão, aquela vara, aquele cajado de Arão, o sumo sacerdote, que numa disputa para saber quem era o sacerdote, Deus fez com que milagrosamente ela brotasse, desse flores. Então, um pedaço daquilo, com um pouco de maná, numa urna de ouro, estava lá dentro da arca, junto com a tábua dos 10 mandamentos. Então, era essa a disposição do chamado, verso 1, santuário terrestre. Então, ele descreve no verso 2, como eu disse, a parte anterior, que na verdade era a parte do meio, porque tinha o átrio, né, que ele não fala aqui, que o interesse dele aqui é outro. E onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. Aí o verso 3, por trás do segundo véu, porque o primeiro era o que separava lá do átrio, né? Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, ao qual pertencia um altar de ouro. Na verdade, no Antigo Testamento está dizendo que o altar de ouro ficava no santo lugar. Mas só que como o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele tinha que queimar incenso, então ele levava o incensário para dentro, e aqui ele está falando desse momento. Por isso que há uma diferença entre o que ele diz aqui e o que está no Antigo Testamento, porque ele está se referindo àquele momento em que o incensário é carregado para dentro dos Santos para ser oferecido junto com o sacrifício de animal. Aí, então, no verso 4, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Em seguida, aqui no verso 5, ele faz uma descrição da tampa da arca. E ele diz aqui que sobre a arca estavam os querubins da glória. Querubins é uma ordem de anjos que aparecem no Antigo Testamento pelo menos 2 vezes. Uma, no livro de Gênesis, quando diz que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e colocou querubins à entrada do paraíso com espadas de fogo para que o casal não voltasse. E outra parte na visão do profeta Ezequiel, quando ele vê seres alados, cuja descrição é similar a essa dos querubins, e que ele descreve de uma maneira extraordinária, como tendo muitos olhos por dentro, por fora, e que vão aparecer lá no livro de Apocalipse também. Então, parece que eram anjos que tinham acesso direto à presença de Deus e que Deus usava para guardar e proteger a sua glória, os seus interesses e as suas coisas. O fato é que não eram anjos e não eram serafins que estavam na arca, mas querubins da glória, ou responsáveis para glorificar a Deus ou preservar a sua glória. E esses querubins, na verdade, eram 2, um virado para frente, um virado para o outro, né, de frente para o outro, com a cabeça baixa assim e as asas estendidas. Eles ficavam assim em cima da arca. Com sua sombra, ele diz aí, com a sombra deles, cobriam o propiciatório. O propiciatório era o nome propriamente dito daquela tampa. E por que era chamado de propiciatório? Porque era em cima daquela tampa que o sacerdote derramava o sangue dos animais para propiciar. Propiciar significa pagar uma dívida com o objetivo de satisfazer o credor. Então, significa propiciar, apaziguar. Então, o sacerdote trazia o sangue e derramava o sangue para propiciar a ira de Deus sobre o povo, por causa dos pecados do povo. Por isso que aquela tampa era chamada de propiciatório, e tinha 2 querubins que com sua sombra cobriam. Provavelmente o simbolismo era para que a lei de Deus que estava ali não alcançasse
e determinasse a morte do pecador. Ela estava coberta pelo querubim da glória e pelo sangue que era derramado ali. É interessante que Paulo, em Romanos, capítulo 3, quando ele fala de Jesus, ele diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Uma referência clara a essa tampa aqui, onde era feito a propiciação de pecados no Antigo Testamento. Depois de descrever, então, o culto lá no santuário e o próprio santuário, a disposição dos móveis e o que se fazia lá, ou para que eles serviam, ele diz no final do verso 5, dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ele não quis entrar nos detalhes, o que significa que há significado no tabernáculo, que ele não quis dizer, não é? Ele deixou a gente assim, puxa, não é? Por que você estava com pressa? Por que você não falou mais? Fala daquele candeeiro, o que é que simbolizava? Por que tinha um candeeiro lá dentro? Bom, ele não disse, mas a gente pode imaginar, Jesus várias vezes se referiu como sendo a luz do mundo. O candeeiro provavelmente era um símbolo do Messias, da luz que ele haveria de trazer sobre as trevas. Ele não fala a respeito da mesa com os pães, mas talvez aquilo fosse um símbolo do que Jesus mais tarde disse, eu sou o pão da vida, venham a mim, vocês serão satisfeitos, sentem à mesa, tenham comunhão comigo, satisfaçam a sua alma. Quer dizer, havia todo um símbolo, toda uma figura, um significado em cada móvel daquele que Deus mandou que estivesse no santuário terrestre, porque eram tipos, figuras das realidades espirituais. Mas o nosso autor disse, depois eu vou falar disso, porque parece que ele está com pressa em ir logo para fazer a comparação e falar a respeito de Jesus. Ele nos deixou aqui com um pouquinho de água na boca, né, para a gente entender mais. Não é? Então vejam que o tabernáculo era o evangelho no Antigo Testamento, estava todo lá. Estava sendo pregado até nos móveis que havia lá. Era uma figura de Cristo, da obra dele. O evangelho naquela época que era feito através de figuras, assim como as crianças, quando elas começam a aprender, elas primeiro aprendem com gráficos, com figuras, com imagens, coisas palpáveis, e depois que elas crescem, então elas passam a ser mais cognitivas, a aprender as coisas através da intuição, da lógica, da comparação. Assim também a igreja, no seu início, Deus ministrou a ela através de símbolos, de figuras, até que chega o tempo em que nós não vamos precisar mais disso. Nós não precisamos mais, porque chegou o tempo, a plenitude dos tempos, em que o Filho de Deus veio e aboliu todas essas coisas. Bom, então ele descreve aqui o santuário terrestre. Em seguida, ele vai descrever o que é que os sacerdotes faziam naquele santuário. E ele descreve falando das duas salas. Primeiro, o que é que era feito na primeira sala? Está aí no verso 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Então, o Santo dos Santos, diariamente, continuamente, os sacerdotes entravam ali para realizar o serviço sagrado, aquele que nós mencionamos no verso 1. Em que consistia o ministério dos sacerdotes ali no Santo dos Santos? De acordo com o Antigo Testamento, ele não menciona aqui, mas os sacerdotes tinham que queimar incenso em determinadas horas do dia, manter as lâmpadas do candelabro acesas, trocar os pães e manter tudo em ordem. E você pergunta, e os sacrifícios? Eram feitos no átrio, do lado de fora. Além de sacrificar os animais lá fora, na vista de todo o povo, os sacerdotes entravam no santo lugar, diariamente, constantemente, para cuidar da sua manutenção, para que tudo estivesse em ordem e tudo funcionando. E aí no verso 7, ele quer fazer um contraste, mas esse mais aí introduz um contraste. No segundo lugar, que era o Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava, não os sacerdotes, mas o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era da linhagem de Arão, e ele era escolhido entre seus irmãos. Ele era o supremo sacerdote, o grande sacerdote, o líder espiritual do povo. Então, no Santo dos Santos,
que era o local mais interior, separado por 2 véus, os sacerdotes não entravam. Só quem entrava era o sumo sacerdote. E ele diz, ele sozinho. Tanto é que, embora não está no Antigo Testamento, mas a gente sabe que isso aconteceu no período entre os 2 testamentos, eles passaram a amarrar o tornozelo do sumo sacerdote com um cordão, uma cordazinha. Toda vez que o sacerdote entrasse, com um sininho. Porque vai que o sacerdote morre lá dentro. Ninguém podia entrar, né? Então, se o sininho parasse de tocar, o sacerdote estava lá dentro ministrando, o sumo sacerdote estava lá no Santo dos Santos ministrando. E o sininho, blim, 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 está vivo, né? Se de repente silêncio, né, puxava a corda, não tinha reação, aí o pessoal puxava o sumo sacerdote morto, né? Se ele teve um ataque, Deus apareceu, ele foi fulminado, eles tinham medo disso, que Deus aparecesse lá, ele tivesse uma visão, caísse morto, enfim, havia essa questão do... não estou dando nenhuma ideia para fazer com o reverendo Leandro, é apenas... certo, quando ele entra lá no... Então, veja só, era só o sumo sacerdote, ele sozinho, e uma vez por ano, no santo lugar, está dito no verso anterior, que era continuamente que os sacerdotes entravam. Mas no Santo dos Santos, uma vez por ano, o sumo sacerdote e ele sozinho, dizendo, não sem sangue, porque no santo lugar os sacerdotes entravam, muitas vezes sem sangue, para poder fazer os serviços lá dos pães, do queima-incenso e coisas assim. Mas o sumo sacerdote entrava sozinho, uma vez por ano, e ele levava sangue. E qual era o propósito? Está aí no final do verso 7. Sangue que ele oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. De acordo com a lei de Moisés, o nosso autor não diz aqui, na verdade, ele entrava, essa entrada era dupla. Ele entrava a primeira vez com o sangue de um boi que tinha sido sacrificado lá no átrio. E aí ele entrava e ali derramava aquele sangue no propiciatório pelos pecados dele, sumo sacerdote, e da família dele. Depois ele saía, sacrificava um cabrito ou um carneiro, de acordo com a lei, tinha que ser perfeito, sem defeito, macho de 1 ano, e com aquele sangue ele entrava uma segunda vez, para ali oferecer oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Ele primeiro tinha que se purificar, para depois poder oferecer propiciação pelos pecados do povo. E era assim que funcionava no Antigo Testamento. Era esse o caminho. E agora, então, o nosso autor, versos 8, 9 e 10, ele dá a interpretação. O que tudo isso significava? O que Deus queria mostrar com isso? E ele destaca aqui 4 coisas. Antes de ver essas coisas, note primeiro o que ele diz no início do verso 8, a respeito do Espírito Santo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Então, ele está dizendo que aquele arranjo do santuário, do tabernáculo terreno, as 3 salas, a disposição dos móveis, o serviço divino, tudo aquilo havia sido orientado pelo próprio Espírito de Deus. Quando Moisés mandou fazer aquilo, ele não mandou fazer da cabeça dele, mas o Espírito Santo de Deus estava guiando Moisés, porque tinha um sentido, tinha um propósito. A religião do Antigo Testamento foi dada por Deus. O Espírito Santo é quem orientou, supervisionou, conduziu, de tal maneira que ela expressava o querer de Deus, mas tinha uma intenção, tinha um propósito, que o nosso autor aqui interpreta, da parte do próprio Espírito de Deus, interpreta para nós. Ele nos dá o sentido de tudo aquilo. Aprendamos que a Escritura do Antigo Testamento ela é inspirada por Deus, mas ela fala de um outro tempo, ela fala de uma realidade futura, sem a qual nós não podemos entender a primeira aliança. O que é que o Espírito Santo queria dar a entender? 4 coisas. Primeiro, que o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido.
A primeira lição que ele vê aqui é que o acesso à presença de Deus, que era o Santo dos Santos, porque era só lá que Deus se revelava. Deus não aparecia no santo lugar e Deus não se manifestava no átrio. Deus, quando aparecia ao povo de Israel na nuvem, que era chamada Shekinah, nuvem da glória, a nuvem descia sobre a arca lá no Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos era o local da própria presença de Deus, mas ninguém tinha acesso. Por quê? Porque os sacerdotes continuamente estavam ali na frente barrando o lugar. Eles estavam lá ministrando. Então, enquanto aquele santuário ainda estivesse funcionando e de pé, não tinha-se acesso à presença de Deus. Ou seja, para que de fato se chegasse à presença de Deus, era preciso que o sacerdócio levítico terminasse. Que não houvesse mais necessidade de sacerdotes humanos ministrando. E quem é que substituiu os sacerdotes humanos? Jesus. Enquanto Jesus não veio como sacerdote oferecer um sacrifício completo, então os sacerdotes humanos continuavam a fazer aquilo tudo e o acesso a Deus continuava bloqueado. O acesso a Deus era imperfeito, era feito por um homem, uma vez por ano, e mesmo assim ele tinha que oferecer sacrifícios o tempo todo para poder entrar na presença de Deus. Então, com isso, o Espírito Santo estava mostrando que na antiga aliança o acesso a Deus era restrito, não era livre, e que aquilo tudo precisava passar e ser abolido, para que nós pudéssemos chegar à presença de Deus perfeitamente. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Diz que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Com isso agora dizendo que todos os que são de Cristo podem entrar no Santo dos Santos. Não aqui nesse tabernáculo terreno, mas no próprio santuário de Deus. Livre acesso agora à presença de Deus na mediação de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de sacerdotes ministrando continuamente, sacrificando animais, intercedendo por nós, porque agora o Santo dos Santos está aberto. Cristo rasgou o véu. A sua carne simbolizava o véu. Quando o seu corpo foi rasgado na cruz, falando simbolicamente, o véu do templo se rasgou. O seu corpo era o véu, por assim dizer. E na hora que ele foi rasgado na cruz, o acesso a Deus foi liberado. E nós podemos chegar agora livremente, sem mediação humana, sem preceitos de serviço sagrado da antiga aliança. A segunda coisa que ele nos diz aqui, no verso 9, é que aqueles sacrifícios, portanto, eles eram incompletos. Veja o que ele diz no verso 9. É isso uma parábola para a época presente. Parábola aqui significa ilustração. Não é? Aquilo tudo era uma parábola. Era uma ilustração para a nossa época, para a época presente. E de acordo com essa parábola, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Essa é uma declaração muito séria. O que ele está dizendo é que o culto que era prestado no Antigo Testamento, embora tenha sido prescrito por Deus, determinado por Deus, ele todavia era insuficiente para acalmar a consciência, para que as pessoas tivessem plena certeza absoluta de que haviam sido perdoadas por Deus. A prova disso é que uma vez por ano eles tinham que oferecer de novo sacrifício pelos seus pecados. Ou talvez diariamente, uma vez por mês, eles tinham que ir ao templo, oferecer uma pombinha, um animal pelos seus pecados. Por quê? Porque tinham consciência de pecado, culpa. A consciência deles não era aperfeiçoada, porque era sangue de bicho, sangue de animal. Só tem uma coisa que acalma a consciência de uma vez por todas, e que nos traz plena certeza de perdão, que é o sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Nada mais pode aperfeiçoar a nossa consciência, aperfeiçoar no sentido de torná-la perfeita, madura, que ela alcance o objetivo final, uma consciência tranquila diante de Deus. Não é porque nós nos tornamos justos e sem pecado,
mas é porque nós sabemos que o sangue que foi derramado por nós, ele é poderoso para pagar o maior dos nossos pecados, de maneira completa, perfeita e absoluta e de uma vez por todas. Então, na antiga aliança, os adoradores não tinham a sua consciência aperfeiçoada, ou seja, eles sentiam que aquilo tudo era figura, era símbolo, era sombra, e eles ansiavam pela chegada do Messias. Pena que quando o Messias veio, eles o mataram, né? Não entenderam. Mas ao fazer isso, eles estavam cumprindo o plano de Deus, que era exatamente o sacrifício pelos nossos pecados. Então, primeiro, o caminho para Deus não estava aberto. Segundo, as ofertas e sacrifícios não aperfeiçoavam os adoradores. Terceiro, eram ordenanças externas, versos 10, os quais esses dons e sacrifícios não passam de ordenanças da carne, ou seja, relativa à nossa vida terrena aqui, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções. Ou seja, regras a respeito de comida, bebida e abluções, abluções são atos cerimoniais de lavagem, de purificação religiosa. Isso não pode aperfeiçoar ninguém. O que a lei de Moisés dizia? Você não pode tocar no morto, você não pode comer determinada comida, você não pode beber determinadas coisas, você não pode andar na companhia de certas pessoas, porque você fica contaminado. Mas isso tudo eram regras externas, elas não serviam para santificar a pessoa, aperfeiçoar a pessoa. Tinham um efeito didático para ensinar que Deus ama a santidade e a pureza, mas elas não tinham poder de santificar as pessoas, porque eram regras externas, como diz aqui o nosso autor. Tinha a ver com lavagens, abluções, não são estas coisas que vão nos purificar. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, não é você deixar de comer carne de porco, carne de sangue. Se você quiser deixar de comer, coma, mas não vai ser isso que vai purificar o seu coração. São regras externas, elas não têm a ver com a alma, não tem a ver com o nosso espírito. E a quarta coisa que ele nos diz aqui, que essas coisas eram provisórias. Final do verso 10. Essas coisas foram impostas até o tempo oportuno da reforma. Que reforma era essa? A reforma que seria feita por Cristo. Cristo veio e reformou a religião do Antigo Testamento, porque ele cumpriu aquela parábola, cumpriu os seus preceitos, ele é aquilo do que essas regras falavam, e, portanto, ele veio e reformou. O cristianismo, na verdade, é o judaísmo reformado. É a continuação. O judeu é um cristão reformado, espiritualmente falando. É a continuação do que Deus tinha começado a fazer. E agora eu quero terminar com algumas implicações para nós, à luz de tudo isso que foi exposto aqui do culto da antiga aliança. Algumas implicações práticas para todos nós. E eu vou começar na negativa. Apesar de que a Bíblia é muito clara, de que o culto do Antigo Testamento, com todas as suas normas de serviço sagrado, todos os móveis do santuário celeste, que aquilo era uma parábola provisória, imperfeita, que não podia aperfeiçoar a consciência e tudo mais. Apesar da Bíblia dizer isso, infelizmente, entre os evangélicos você encontra, às vezes, muitas coisas que parecem com o culto do Antigo Testamento. Por exemplo, tratar o pastor como sacerdote. Pastor não é sacerdote, nós não temos mais sacerdote. Pastor não é sacerdote. Pastor não é mediador entre vocês e Deus. Pastor é um de vocês que recebeu o dom de ensino, de pastorear, e que Deus separou para esse fim. A oração do pastor não é mais poderosa do que a sua. Que tem gente que só presta se o pastor orar. Por quê? Pastor não é sacerdote, não temos mais sacerdotes. Não faz mal você pedir para o pastor orar, tá certo? Pode ligar, ele já me disse, você pode ligar a qualquer hora da madrugada para pedir oração, pode ficar à vontade, pode ligar para ele. Não liga para o auxiliar, que a oração do auxiliar é menor, menos poderosa, mas o titular, liga para ele. Pastor não é sacerdote, gente. Ele não é mediador, ele não é aquela pessoa com aquela áurea de santidade que havia no Antigo Testamento como sumo sacerdote. Isso foi abolido em Cristo Jesus.
Todos vocês, nesse sentido, são sacerdotes, porque todos vocês podem entrar na presença de Deus, no santo lugar e no santo dos santos, na mediação de Jesus. Muita gente considera púlpito como altar. Quero chamar os irmãos a vir ao altar. Mas que altar? A igreja não tem altar. Altar é coisa do Antigo Testamento. No máximo um púlpito. E nem isso a igreja primitiva tinha. O púlpito é um objeto de madeira. Não vamos repetir a antiga aliança, né? Atribuindo santidade aos objetos que nós temos no culto evangélico, porque eles não têm nada específico, escatológico, teológico neles. São móveis, que podem ter ou não, de qualquer jeito, de qualquer forma, de acordo com a conveniência e a praticidade só. Mas não vamos confundir as coisas. Oferta que a gente traz também não é sacrifício com o qual você pode comprar Deus, como era no Antigo Testamento, as ofertas que eram trazidas, os animais que eram mortos e tudo mais, tinha todo um relacionamento de troca, de dar e receber. As nossas contribuições, elas não são sacrifícios nesse sentido, como às vezes nós escutamos. Há igrejas que reintroduziram práticas judaicas, tem cultos em igreja, eu nunca vi, disseram que tem, que o pessoal carrega a arca, os presbíteros vêm com uma cópia da arca entrando pela igreja e bota a arca aqui, no meio do templo, e toca um chofar. O chofar era uma trombeta de chifre de carneiro que o sacerdote tinha que tocar em determinadas horas para convocar o povo. Tocava o chifre, o chofar. Tem até igreja e ministério do chofar ungido por aí. O candelabro de Israel, celebrar as festas da antiga aliança, peregrinações místicas a Israel, igrejas que trazem um óleo de Israel, óleo ungido, a água do Rio Jordão, leva o povo, vão batizar você nas águas do Rio Jordão, porque o batismo feito na água do Rio Jordão é mais espiritual ou mais eficaz do que o que é feito aqui. Uma coisa eu sei, que tanto lá quanto aqui a língua não é batizada. Não é verdade? A não ser que você faça gargarejo quando estiver embaixo d'água, ou estire a língua quando o pastor estiver derramando, né, se for por aspersão. Oração feita no Monte Sinai, fogueira santa do Monte Sinai. Por que o Monte Sinai, onde foi dada a antiga aliança, tinha algum poder especial para você levar orações escritas para queimar lá, como se Deus fosse ouvir isso, gente? O que isso tem a ver? Não. Isso aqui é levantar aquilo que Deus já derrubou. É trazer de volta aquilo que já passou, que era uma parábola, que já cumpriu. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, espiritualmente. Jesus já cumpriu toda a lei, tudo aquilo. Nós não temos que reintroduzir essas coisas na igreja. Às vezes sob forma piedosa, um legalismo disfarçado, uma tentativa de justiça por obras, por mérito. É tudo pela graça. O nosso sacerdote já ofereceu sacrifício completo e verdadeiro. É isso que o autor de Hebreus está tentando mostrar aos seus leitores. Dizer para eles que regressar ao judaísmo, regressar à parábola, à ilustração, à sombra, quando você tem a realidade diante dos seus olhos, que é Jesus. E a mesma coisa se aplica para nós hoje. Toda vez que nós acrescentamos alguma coisa a Cristo e a obra completa na cruz do Calvário, nós nos tornamos como os leitores dessa carta, precisados de ouvir essa advertência, que tudo aquilo era uma parábola até o tempo da reforma, e Cristo já veio, já reformou, já mudou, já derrubou o templo, ele nem existe mais. A arca ninguém sabe onde está, as tábuas da lei muito menos. Isso já foi. Eram simbólicos, típicos. E agora nós servimos a Deus num caminho melhor, que é o que ele vai dizer no restante do capítulo 9, mercê de Deus. Na próxima mensagem nós iremos falar sobre isso, mas eu quero terminar nessa nota. Graças a Deus pela liberdade que nós temos em Jesus.
de podermos adorá-lo em todo lugar, servir a Deus na sua mediação, entrar na presença de Deus pela fé em Jesus, no seu quarto, no seu carro, na sua casa, em qualquer lugar, qualquer momento você chega à presença de Deus, na mediação de Jesus. E Ele ouve você, e Ele recebe você, não é porque você merece não, mas é por causa do sumo sacerdote Jesus. É por causa do sangue que Ele derramou e do acesso que Ele abriu. Por isso também não despreze esse privilégio. Nós devíamos orar mais, ter mais comunhão com Deus, entrar mais na presença dEle como povo e como indivíduos, para buscar a presença de Deus, porque só ela acalma o nosso coração, afasta as dúvidas, tira os temores e satisfaz a alma. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele derrame sobre nós o seu Espírito. Amém.